JBR Talks, edição especial Casa Cor 2025. Eu sou Marcelo Teixeira, arquiteto, professor, sociólogo, e hoje eu quero conversar com uma pessoa gigante no mercado imobiliário de Brasília. Paulo Otávio Alves Pereira. Ele não é apenas um construtor de Brasília, é um dos seus autores. Nos últimos 50 anos, sua trajetória se confundiu com a da própria capital. Fundador da Paulo Otávio Investimentos Imobiliários em 1976, ele não ergueu apenas edifícios, desenhou espaços do cotidiano da cidade, com empreendimentos que se tornaram marcos na paisagem residencial, corporativa, hoteleira e cultural. Mas hoje essa conversa não será um inventário de obras. Será uma leitura da cidade como texto de concreto e vidro. Uma gramática visual do poder que se escreve há décadas. E Paulo Otávio foi um dos poucos que não apenas leu, mas reescreveu, revisou e ainda vai escrever capítulos inteiros na história de Brasília. Paulo Otávio, é um prazer que você esteja aqui. Eu estou bastante orgulhoso, como eu falei, assim, né? Eu sou muito novato no podcast e é uma honra estar aqui com você, tá? Bom, prazer enorme, Marcelo, com essa introdução tão intelectual, tão bem elaborada, logicamente, vindo de um professor, para mim é uma alegria enorme. São raras as ocasiões que eu sou entrevistado por um professor. Jornalistas, muitos, né? Agora, professor, então a nossa entrevista vai ser muito interessante. Parabéns ao JBR por trazê-lo para proporcionar esse diálogo aqui. Não tenho dúvida que vai ser muito enriquecedor. Então, vamos começar. Paulo, quando você chegou em Brasília, menino, aos 12 anos de idade, qual foi a Brasília que você viu nascer? Bom, quando eu cheguei eu vi uma Brasília futurista, né? Foi uma coisa muito interessante. Eu vim de carro com meus pais e nós descemos ali pelo hoje Riacho Fundo, naquela descida, e quando eu vi aquela cidade enorme, aquela coisa assim, meia, né, espacial, né, eu falei, puxa, eu vou morar nessa cidade. E aí, meu pai entrou no eixão, no eixo, né, monumental, e quando a gente entrou no eixo, quase não passava carro, era enorme o eixão para aquela época, né? E não tinha movimento, né? Eu achei, puxa, mas que rua larga essa? Eu vim do interior de Minas, as ruas eram apertadas, de repente eu me deparei com uma avenida de todo tamanho. E aí fomos andando no carro, e meu pai mostrando que são as superquadras, aí introduziu lá fomos até a rodoviária, descemos, entramos na esplanada, demos uma volta e voltamos para a quadra que eu ia morar, era a Superquadra Sul 106. E quando chegamos lá, Brasília não tinha ainda grama naquela época. Em 1962, as superquadras não tinham ainda sido gramadas. Então, quando paramos o carro, era mês de julho, final de julho, aí veio um redemoinho, que na época a gente chamava de lacerdinha enorme. Então, aquela poeira toda dentro do carro e tudo mais, fiquei assim um pouco impressionado com a cidade. Eu falei, puxa, é uma cidade futurista, mas tem poeira aqui. E aí, entramos. Eu tinha 12 anos, né, fui matriculado no Casebre, que é uma escola aqui, na época muito famosa, muito boa, por sinal. Estudei lá muitos anos, 3 anos, e aí fui fazendo a minha vida em Brasília, e conhecendo gente, me apaixonando pela cidade, porque meu pai era um apaixonado por Brasília, pela construção de Brasília. Ele que me introduziu esse amor pela cidade, porque eu tinha 7, 8 anos, e eu via ele colecionando os recortes da questão da criação da cidade. Desde quando o JK falou em Brasília, ele começou a colecionar recortes, tudo que os jornais falavam, meu pai lia muito, tudo que os jornais falavam, ele recortava e fez vários álbuns sobre Brasília. Ele leu tudo sobre Brasília. E antes ainda da inauguração, ele trouxe um grupo de médicos, meu pai era dentista, um grupo de médicos e dentistas, e vieram visitar Brasília em construção, na época que não tinha absolutamente nada, o Palácio da Alvorada estava em construção, entraram no Palácio da Alvorada, meu pai ganhou uma gravata de JK, aquela coisa toda, e ficou muito entusiasmado com a cidade. E aí ele tinha uma clínica odontológica lá em Lavras, sul de Minas, resolveu vir para Brasília, e foi o primeiro dentista a instalar consultório aqui no setor comercial sul, lá no edifício JK. Então, essa foi a minha infância. Eu vivi Brasília sem conhecer Brasília. E cheguei aqui, eu tinha 12 anos, olhei a cidade, bem diferente, né? Eu não conhecia ninguém na cidade, mas a cidade foi uma paixão aos pouquinhos, né? Mas foi constante, né? Eu fui cada dia gostando mais de Brasília, me consolidando mais em Brasília, fazendo amigos em Brasília, e aí foi a minha vida. Então hoje eu moro aqui desde 62, imagine quanto tempo, né? Eu tenho 63 anos que eu moro em Brasília,
E fiz aqui a minha vida, nunca pensei que pudesse ser empresário, na minha família não tem empresários. Comecei meu negócio realmente aos 25 anos, mas comecei a trabalhar muito cedo. Aos 15 anos eu comecei a trabalhar, ainda estudando no CASEB. Né? Eu comecei a trabalhar cedo e né? Aí fui desenvolvendo minha vida, né, devagarzinho, mas sempre curtindo as coisas de Brasília. Né? Cada nova quadra que surgia, cada nova escola, cada novo hospital, a gente vendo aquele desenvolvimento. Então, isso é apaixonante. Se eu morasse em Roma, talvez eu não tivesse essa paixão, porque Roma estava totalmente construída. Né? Né? Hoje, Brasília não. Brasília, eu vi as cidades nascerem. Eu vi todas as cidades que fazem o DF, eu vi Ceilândia nascer, eu vi Riacho Fundo, Samambaia, Recanto das Emas, todas as cidades que nasceram dentro do contexto de Brasília, dentro do DF, eu vi nascer. Então isso cria uma paixão até que é emocionante. Esses dias eu fui à noite em Samambaia e como eu vi a primeira rua ser aberta, na época eu era deputado federal com o governador Roriz, e nós fomos lá na Solenidade abrir a primeira ruazinha. Era um cerrado enorme, muita poeira e tal. Lembro. E aí, quando eu entrei, eu estava dirigindo meu carro, era noite, eu tinha um evento lá em Samambaia. Olha que eu olhei aqueles prédios enormes, aquela luminosidade toda, o movimento de carros. Eu falei, meu Deus, que coisa bonita. Em pouco tempo se fez tudo isso aqui. Uma cidade hoje consolidada, com as pessoas felizes, com um comércio, né, forte. Isso é o bonito da vida, é o bonito de Brasília. De que Brasília, nós todos que chegamos aqui há algum tempo, quer você tenha chegado há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, nós vimos uma cidade nascer, uma cidade crescer, uma cidade desenvolver, as coisas acontecendo. Então, cada dia para mim é uma descoberta. Né? Cada dia que eu passo em Brasília, eu descubro uma coisa nova, coisas que estão acontecendo. Né? Agora estou construindo um shopping em Águas Claras. Quando vou a Águas Claras, eu fico impressionado. Eu vi também Águas Claras nascer, um movimento extraordinário, um tráfego, né, muito intenso. E a gente está tentando acompanhar. Eu sempre tento acompanhar, né, na minha vida empresarial como construtor, eu tento acompanhar o crescimento das cidades. Por isso eu já construí em todas as cidades do DF. Estamos construindo agora no Recanto das Emas, vou fazer um shopping em Planaltina, quero fazer no Gama. Então, eu estou sempre engajado, tentando acompanhar o crescimento da cidade. E para mim isso é muito bom. Até porque eu sou apaixonado por Brasília, eu só invisto em Brasília, eu não tenho negócio em outros estados, já fui convidado por governadores de Tocantins, de Goiás, de Minas Gerais para investir em outros estados. Mas tudo que eu tenho está em Brasília, eu invisto tudo em Brasília, tudo está na mesma empresa, que a gente estava comentando agora, Marcelo, com o mesmo logomarca. A logomarca foi criada, né, pelo marido da minha irmã, que era publicitário há 50 anos atrás. Ele criou a logomarca, eu gostei, a empresa começou pequenininha, era eu e uma secretária só, então aquela logomarca eu mantenho até hoje. Então, eu gosto da tradição, eu gosto de manter as coisas como são. Deixa eu fazer uma pergunta. Tinha um termo que se usava muito nos anos 60 e 70, chamava Brasilite, que era uma nostalgia, uma tristeza que se instalava nos habitantes que vinham de cidades ditas tradicionais, normais, aqui em Brasília. Você passou por isso? Não. Sair de uma cidade normal, de um tecido urbano tradicional, como Lavras, aqui em Brasília? Não. Até porque é tão fascinante você participar do desenvolvimento de uma cidade, do crescimento de uma cidade, novos valores, novos conceitos. E o paradigma de Brasília é diferente, porque aqui as pessoas não são qualificadas pelo sobrenome. As pessoas são qualificadas pelo que fazem, pelo que desenvolvem. Ninguém pergunta assim, qual a origem da sua família, de onde você veio, qual, né, o seu berço. Aqui você pergunta o que você é. Você é bom? Marcelo, você é um bom professor? Né? Ali é um bom arquiteto, ali é um bom engenheiro, ali é um bom trabalhador. Então, a dignificação das pessoas é diferente de outros estados, inclusive da minha cidade natal, onde os conceitos são mais consolidados, né, mais tradicionais. Então, Brasília é uma cidade aberta. Talvez a capital brasileira, dentre as capitais brasileiras, é a mais aberta de todas. Porque você tem o tradicionalismo em São Paulo, em Belo Horizonte, em Goiânia e tal, mas Brasília não, Brasília abriu. Por quê? Porque Brasília recebeu gente de todos os estados brasileiros. Exatamente. Então aqui não tem a diferença se você é cearense, piauiense, mato-grossense, gaúcho, tudo é igual. Exatamente. Nós somos todos iguais, não tem diferença aqui de qual a sua naturalidade, que tipo de jeito de falar que você tem, né? Então,
você vai acostumando. Quando eu cheguei aqui, era mineiro. Depois eu fui ficando candango, porque eu comecei a ter amigos cariocas, amigos paulistas, amigos cearenses. Então, eu comecei a misturar o meu jeito de falar. Passou a ser um jeito meio candango de falar, que reúne todos esses sotaques de todo o Brasil. Então, eu falo o brasileiro mais correto, né? Porque é o brasileiro de brasiliense. Eu sempre falo, gente, que a cidade mais cosmopolita do Brasil é Brasília. Porque a gente tem gente do Brasil todo, de todos os países do mundo, basicamente, e você tem uma diversidade cultural aqui na cidade incrível para o tamanho dela. Então, assim, para mim, a cidade mais cosmopolita, mais do que São Paulo, mais do que Rio, é sem Brasília. dúvida. É cosmopolita, uma cidade cosmópolis mesmo, de cosmo, tá? E aí, eu quero te fazer outra pergunta. Qual Brasília você ainda acredita ser possível? Olha, se o JK estivesse vivo e olhasse a cidade, ele ia falar, puxa, a realidade superou muito o meu sonho. Eu tinha um sonho, fazer uma cidade, capital da República, né? Onde reunisse os brasileiros que pudessem ser comandados, uma cidade planejada, organizada e tal, capital da República, a capital administrativa do Brasil. Só que a realidade superou muito o sonho. Então, o que eu vejo em Brasília hoje é uma cidade que mudou o Brasil, né? Trouxe desenvolvimento para toda a região centro-oeste. O centro-oeste era esquecido no mapa brasileiro. Hoje você chega aqui no Mato Grosso, em Goiás, em Tocantins, você vê o desenvolvimento extraordinário que Brasília trouxe. Que Brasília trouxe aquela percepção que o Brasil tinha que sair do litoral. Porque todas as cidades importantes no Brasil eram litorâneas. Estávamos todos voltados para o mar. Ótimo, porque naquele tempo, logicamente, quando o Brasil foi descoberto, tudo era, tudo via de barco, de navio, então era natural. O tempo passou e nós esquecemos durante muito tempo a grande região que era o centro-oeste brasileiro. E aí, quando Brasília foi construída, houve o resgate dessa região, a região começou a ser observada por todos e, de repente, ela foi se consolidando. Hoje é o celeiro do Brasil. Toda essa região nossa aqui é o celeiro do Brasil. Pra você ter uma ideia tão bonita que nós estamos comemorando 50 anos, aí eu queria entregar um vinho para os nossos clientes. Aí escolhi um vinho brasiliense. Eu nunca imaginei que Brasília poderia ter um vinho de boa qualidade. Então fomos ver a safra, fomos fazer um teste, saborear o vinho feito em Brasília, escolhi o vinho melhor, e esse vinho hoje eu dediquei às pessoas, aos clientes da Paulo Otávio, já entregamos aí na comemoração dos 50 anos. Então, quem poderia imaginar que teríamos um vinho brasiliense? E café bom também. E café bom, aqui, né? E algodão, e soja. Exato. Então, hoje Brasília é um milagre da produção brasileira, da agricultura brasileira, né? Então, da tecnologia brasileira. Legal. Vou fazer uma outra pergunta agora. Eu, como arquiteto, entendo Brasília como uma cidade que educa muito o olhar. Tá? O projeto urbano do plano piloto tem momentos assim que é magistral o que o Lúcio Costa fez, do ponto de vista de perspectiva, de uso de proporção, é uma coisa assim muito poderosa. E aí eu pergunto para você, o que é que você aprendeu com o horizonte, o vazio e o silêncio de Brasília que as outras cidades não poderiam te ensinar? Bom, primeiro, quem ama Brasília olha o céu todos os dias. O céu de Brasília é fantástico, né? Você vê aqui a imensidão do céu, você poder ver o céu que outras cidades o impedem, né? Que você não tem uma estrutura que permite que você tenha, né, de apreciar o céu. Eu olho o céu todos os dias, todas as noites. Eu acordo, quando eu vejo como é que está o céu hoje. À noite, quando eu chego em casa, muitas vezes à noite eu olho e vejo como... Então, Brasília dá uma dimensão de você apreciar a natureza, né? Então, isso é fantástico. E o contexto da cidade, né, na região que é um clima seco, né, isso favorece muito você ter um conforto de você não ter que ficar transpirando, né, em algumas cidades muito, né, úmidas. Não, você tem uma temperatura que é agradável. Se eu sair com esse terno aqui hoje, eu posso sair com esse terno praticamente durante todo o ano. Então é uma cidade que te permite você estar bem vestido o tempo todo, né? Então você não tem um inverno rigoroso, não tem também um verão muito rigoroso, então você tem uma qualidade de vida extraordinária. E você tem aqui, no caso nosso, nós temos uma cidade que o planejamento de Brasília, Lúcio Costa foi um mago, né? Sensacional. Você que é professor,
sabe muito bem, que cidade no Brasil ou no mundo tem esse traçado arquitetônico que você pode sair de qualquer quadra e chegar no centro rapidamente. Exato. Né? Comércios locais, a concepção de quadra, o número de andares, 6 andares, o número de projeções por quadra. Tudo isso foi muito bem pensado e deu certo. Então, hoje, morar num plano piloto, morar numa super quadra, é uma maravilha. Né? Eu tenho, por exemplo, o meu escritório é no centro da cidade. Qualquer das pessoas que trabalham comigo, que moram na 215 Norte ou na 215 Sul, chegam para trabalhar em 10 minutos. Que cidade que você consegue ter, né, uma qualidade desta de transporte, de locomoção, tudo mais. Então, o projeto de Brasília, quer seja pelo lago, que foi bem pensado, Brasília ser um lago seria outra cidade, o lago colocado, o traçado do Lúcio Costa, as obras monumentais do Niemeyer, né, o traçado, né, urbanístico de toda a região, a concepção da cidade, é uma coisa fantástica. A gente tem que todos os dias agradecer a Deus por morar em Brasília, numa cidade criada e felizmente tombada como patrimônio cultural da humanidade. Então a gente tem esses privilégios todos. Além de ser capital, é uma cidade gostosa de se viver, qualidade de vida, né, integração, esse nacionalismo, pessoas de todos os cantos do país, então, e oportunidades. O que é mais importante, Brasília oferece oportunidades às pessoas. O que eu tenho de amigos que eu vi, muitos que começaram a trabalhar comigo, o que eu tenho de pessoas que trabalharam comigo, que hoje são empresários, é fantástico. Porque essas pessoas adquiriram um pouco da minha filosofia empresarial, da minha conduta, do meu jeito de ser, e absorvem um pouco de uma conduta e vão montar suas empresas com as mesmas condutas, o respeito ao cliente, o respeito à dignidade, à seriedade dos negócios. Então isso é muito bom. Eu fico muito feliz quando alguém chega para mim e fala, mês passado aconteceu, meu diretor de informática chegou, doutor Paulo, estou indo embora, eu quero montar a minha empresa. Parabéns, monta a sua empresa, acredita em você. Então, eu sou um incentivador de criação de empresa, mesmo que me desfalque, entendeu? Mas eu vibro. Quando uma pessoa fala que quer montar seu negócio. Porque o Brasil vai deslanchar quando nós tivermos mais empresários, mais pessoas que acreditem. O Brasil ele vai deslanchar quando a gente entender que ser empresário é importante. E qualquer empresário, pequeno, médio, grande, microempresário, nós precisamos disso. Então, a criação de empresas, quantas empresas eu vi aqui nascer, que hoje são grandes empresas brasilienses, ou que estão crescendo até pelo Brasil afora. Então, isso é fantástico, né? Então, isso dá uma alegria enorme de você ver que esse país aqui, apesar de todas as dificuldades, é o melhor país do mundo para se investir, para você criar negócios, as oportunidades que aparecem, a língua que nós falamos, que o Brasil fala, é falada do norte ao sul do país. Nós não temos aqui guerra, nós não temos ciclone, não temos furacão. Então, é um país com todas as oportunidades. O que falta é um pouco mais de uma conduta, talvez dos governantes, uma conduta mais direcionada, faltam projetos, metas, falta assim, um direcionamento político, institucional, para que as pessoas possam... Projetos de governo, projetos de governos municipais, estaduais, federais. Então, falta um direcionamento. Né? O brasileiro precisa de um maior direcionamento para chegar aonde quer. Nós estamos atrasados em muitos setores. O setor tecnológico é o mais importante do mundo atual. O Brasil está atrasado, nós temos que desenvolver, nós temos que crescer nesse setor, nós temos que criar mais jovens preparados. A inteligência artificial veio para fazer a diferença, veio para ajudar a gente. Toda a tecnologia, ela veio para o bem das pessoas, para o bem da humanidade. Então, nós temos que criar mecanismos de usar a inteligência para que melhore a vida nossa, minha, sua, de todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Então, o Brasil tem que desenvolver, tem que preparar mais os jovens, tem que investir mais em tecnologia, e o futuro está aí. O futuro a nós pertence, nós temos que criar, trabalhar bastante para que alcançar o que nós queremos. E Brasília, só para finalizar, Brasília é um exemplo da potencial de capacidade do brasileiro. Porque nenhuma cidade no mundo, de vez em quando eu recebo um presidente europeu e eu conto a história que a cidade foi construída em 1000 dias, ninguém acredita. Como é que vocês fizeram uma cidade em 1000 dias? Bom, se nós formos capazes de fazer uma cidade em 1000 dias, a gente consegue fazer muita coisa, tendo, logicamente, determinação, fé, meta, coragem. Exatamente. E falando sobre meta, coragem, em 75 você funda Paulo Otávio por 25 anos como um gesto quase de fé.
né? Porque Brasília estava começando, né? E o que te motivou a abrir a Paulo Otávio? Qual era a lacuna de Brasília que você percebeu? Eu quero entrar aqui. Bom, eu comecei com 15 anos a trabalhar no mercado de seguros. Eu, como tinha um tempinho durante as minhas aulas, eu conheci um vizinho, um amigo do meu pai, que tinha uma empresa de seguros de vida. E aí eu me candidatei a ser corretor de seguros de vida. E foi interessante que eu procurava, você que é professora, eu procurava os professores no intervalo das aulas para vender seguros de vida. Né? E foi muito interessante. Aí os professores falavam para mim, mas que esse menino de 15 anos quer vender seguro para mim e tal. Mas aí eu consegui fazer um relacionamento com os professores e tal. Passou um tempo, eu conheci outro amigo do meu pai que estava trabalhando com o mercado de capitais. A bolsa estava começando naquela época. Aí eu falei, bom, gostei desse mercado de capitais, vou trabalhar com isso. Não entendia nada de mercado de capitais, mas aí comecei a me interessar a vender fundos de ações, né? E também para os professores, que na época toda eu estava estudando, e no Casebre eu era tempo integral. Então eu fiquei amigo dos professores, eles falaram, quem que esse menino vai querer me vender hoje? Foi engraçado. E aí também para os amigos do meu pai, eu procurei os médicos que ele conhecia, os dentistas que ele conhecia, os advogados, eu procurava, batia na porta, falava, cara, eu estou vendendo isso aqui, um fundo de ações e tal. Dei sorte, porque a bolsa deu uma crescida, os fundos valorizaram, e aí com isso alguns clientes começaram, esse menino aí já tinha 17, 18 anos, 19 anos, fez bons negócios. E aí eu fui. Não. Aí quando eu cheguei a 20 anos, eu conheci um grande diretor do mercado imobiliário aqui, que tinha uma empresa imobiliária. E ele me falou, Paulo, você não quer trabalhar comigo? Nesse ponto eu estava na UNB, estava estudando na UNB. Falei, bom, ótimo, vou trabalhar. O que é? Corretor de imóveis. Eu falei, ótimo, como é que faz? Aí, cidade crescendo, né? Você tem que vender os prédios aqui e tudo mais. Aí eu comecei a trabalhar, estudava e trabalhava o tempo todo. Aí eu fiz o UNB durante 2 anos e meio, eu estava fazendo economia. Depois, como a UNB não tinha curso à noite, eu falei, bom, eu não estava gostando tanto de economia, confesso. Aí eu falei, não, vou mudar para esse curso. Aí fui fazer Direito. Aí me matriculei no CEUB e fui fazer Direito no CEUB à noite. E aí eu fiquei com tempo livre para trabalhar durante o dia todo no mercado imobiliário. Aí trabalhei 3 anos no mercado imobiliário, aprendi tudo que eu precisava aprender, e aí eu resolvi montar a minha empresa. Eu tinha um amigo que eu conheci, ele falou, olha, eu vou lançar um prédio na Asa Norte. A Asa Norte ainda não existia, era meio, né, estava começando. A W3 Norte estava começando, não tinha nem asfalto na pista lá. Falei, bom, era um edifício Mariana, que está lá até hoje. Eu falei, tá bom, como é que eu faço? Não, você vem aqui, a gente vai fazer uma parceria, você vai comercializar, fazer o marketing, vender para mim. Pô, que confiança, obrigado. Aí fiz um contrato, primeiro contrato, ele falou, mas você tem um problema, você tem que montar a sua empresa. Ah, eu tenho que montar minha empresa? Tá bom, tudo bem. Montei minha empresa, era eu, uma secretária, e comecei a comercializar a Asa Norte, o edifício Mariana e tudo mais. Aí gostei, né? Aí virei empresário, empresário do dia para a noite. Capital pequeno, mas aí comecei a trabalhar com muitas empresas e comecei a ver um mercado muito potencial de Brasília. Aí nesse ponto Taguatinga estava crescendo, aí eu promovi o marketing, o lançamento de alguns empreendimentos lá no QNL de Taguatinga, depois fui para o Gama, depois fui para o Guará 2, que também não tinha absolutamente nada, então fui criando lançamentos nas cidades que estavam carentes ainda, que estavam em crescimento. Né? E aí fui apostando em Brasília, a Asa Norte também cresceu muito, eu sempre apostei na Asa Norte, e aí foi naturalmente crescendo e com muito trabalho. Não? Eu sempre trabalhei 12 horas por dia, então, e sempre gostei de trabalhar. Eu trabalho com prazer, então não fico triste de chegar na segunda-feira, não. O interessante é que quando você começa a incorporar, você se torna um agente da cidade, porque a incorporação imobiliária é isso, você já não é um mero observador passivo da cidade, você começa a construir a cidade, né? E quando você vira um agente ativo na construção da cidade, um ator social, como a gente chama em sociologia, você também tem responsabilidades maiores, né? Como é que essa transição de um mero observador para seu senso de responsabilidade com a cidade? Bom, meu senso de responsabilidade começou exatamente quando não só a minha preocupação de fazer bons negócios para os meus clientes. Eu nunca tive cliente arrependido, nunca fiz um mau negócio com ninguém. Então, o que aconteceu na minha vida foram que os próprios clientes, apresentavam um ao outro, né? Então foi uma cadeia
de relacionamento que eu consegui fazer, e aí eu fiz clientes para, né, serem atendidos pela minha empresa, que foi crescendo devagarzinho. Então, o fato de você levar bons negócios para as pessoas, né, hoje nós temos mais de talvez 60 mil imóveis vendidos em Brasília. Eu não tenho cliente insatisfeito, né? Todos os clientes hoje moram, pelo contrário, o que eu recebo de cumprimentos, às vezes eu vejo uma pessoa que eu não conheço, chega, me abraça e fala, tudo bem, meu avô comprou um apartamento seu e hoje é o bem da família, eu moro lá, entendeu? Então, é gostoso isso, você ter o reconhecimento das pessoas, que muitas vezes eu vendi, eu forcei as pessoas, às vezes, né, fazendo uma boa venda, e depois as pessoas compraram e ficaram felizes. O imóvel valorizou, né, o crescimento de Brasília foi enorme, o imóvel, né, é um bem de raiz. Então, trabalhar no mercado imobiliário, para mim, tem sido uma alegria enorme. Entendi. Porque eu deixei tantas e tantas famílias, até famílias que muitas vezes compraram um pequeno apartamento, estavam com dificuldades, a gente conseguiu o financiamento, mas depois agradeciam. Falei, não, compra, investe, economiza um pouquinho, faça um investimento. Eu sempre incentivo as pessoas a fazerem um investimento. Qualquer investimento, pode ser investimento em bolsa, um investimento, né, em terrenos, um investimento em imóveis, apartamentos, o que for. Eu sempre acreditei na economia, nas pessoas poderem investir, né, para ter um futuro melhor. Então, eu entendo que você, quando faz um investimento imobiliário, você está garantindo o seu futuro. Exato. E graças a Deus, muitas pessoas que acreditaram em mim, hoje, muitas vezes chegam numa maturidade, numa vida, mais no final da vida, estão, né, tendo uma tranquilidade de ter uma sobrevivência agradável, quer pelos imóveis que compraram, pelos aluguéis que recebem, ou pelos bens que passam para os filhos, para os netos. Então, isso para mim é extraordinário. É incentivar a família a investir. Exatamente. Então, são uns 850 imóveis já, né? Não. Nós temos mais ou menos 820 prédios construídos e temos 60 mil imóveis vendidos. Tudo bem. Porque são empreendimentos. São empreendimentos. Cada prédio tem prédio com 20 unidades, tem prédio com 50, 100 unidades, 200 unidades, então varia muito. Então, o nosso marco é realmente atender um maior número de empreendimentos possíveis. Hoje, a Paulo Otávio está construindo 14 empreendimentos. Ao mesmo tempo, nós estamos construindo em Samambaia, no Guará, em Águas Claras, na Asa Norte, no Noroeste e começando em Planaltina. Então, nós temos empreendimentos em todos os setores do DF. E esses empreendimentos eles são trabalhosos, porque cada empreendimento disso são 2, 3, 4 anos de desenvolvimento, fora o planejamento anterior, né? Então, a nossa empresa ela está sendo planejada já para 2030. Tudo que eu vou fazer em 2030 eu já sei. Eu estou preparando agora para 2040. Então, é planejamento a longo prazo. Porque se eu não consigo fazer um empreendimento com menos de 5 anos. Então, se eu for lançar um empreendimento em 2030, eu tenho que começar agora a planejar, a desenvolver, a comprar o terreno, a preparar todo, né, o planejamento para em 2030 eu lançar o produto ou começar a construir. Entendido. E assim, são 50 anos, 850 empreendimentos, e eu vou te fazer uma pergunta. O que é inegociável em um projeto? A qualidade. A qualidade. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. O que precisa estar presente para que alguém diga, sem ver o nome, este é um prédio da Paulo Otávio? Bom, a gente não faz milagres, mas a gente primeiro... eu tenho a melhor equipe de engenheiros da cidade, né? Eu prezo muito, não só pela qualidade, mas pela segurança dos empreendimentos. É muita responsabilidade você fazer um empreendimento, colocar um prédio em pé. Então, eu procuro sempre os bons engenheiros, bons arquitetos. Tenho uma equipe de arquitetos muito boa, não só que trabalha comigo diretamente, mas que eu contrato de fora. Já trabalhei com os melhores arquitetos do Brasil. Trabalhei com o Niemeyer, eu recuperei o Brasília Palace Hotel, trabalhei 10 anos com o Niemeyer, porque foi uma recuperação muito difícil, e ele foi fiel, e eu fui fiel a ele, porque ele estabelecia o que ele queria, e foi difícil, né? Porque você recuperar um hotel que foi construído em 58, você recuperar ele 60 anos depois, muito difícil, mas recuperamos. Então, eu acho que você valorizar os profissionais, né, é fundamental. Então, bons arquitetos, bons engenheiros, bom mestre de obras, bons trabalhadores, pessoas que gostam de você, pessoas que confiam na empresa, porque isso é muito difícil. Senão, se as pessoas não tiverem uma relação com a empresa, gostarem da empresa,
é muito difícil a coisa funcionar. Então, essa integração, essa filosofia empresarial que a gente procura o tempo todo. Eu tenho funcionários de 40 anos, que trabalham comigo há 40 anos. Isso é muito raro. O meu diretor de engenharia, que é o engenheiro mais conceituado em Brasília, ele tem 75 anos, uma experiência total. A minha equipe de engenheiros, a maioria está comigo há 20, 30 anos e tal, pessoas bem preparadas, né, com experiência, porque a engenharia requer muita experiência. Né? Se eu começar um prédio, você está... Mas, ao mesmo tempo, a gente também está incentivando os novos valores. Nós temos um projeto de trainee na empresa. O que eu faço? Formandos, recém-formandos, que saem das faculdades, muitas vezes sem ainda uma prática, eu passo um concurso, a última vez agora foram 1.200 inscritos. Eu seleciono 7 ou 8 os melhores, nas mais diversas áreas, arquitetura, gastronomia, contabilidade, administração, engenharia. Eu pego os melhores e puxo para trabalhar com a gente. Então hoje eu tenho 55 trainees trabalhando em todas as áreas. Então são jovens que a gente está apostando, eu estou apostando nesses jovens. Não que eu dê a eles a responsabilidade total, mas o que eu faço? Eu pego esse jovem e coloco ele ao lado do engenheiro meu que já tem 50 anos, que já tem a experiência. Então ele vai aprender, ele vai conviver, ele vai fazer um prédio, ele vai ficar 3, 4, 5 anos trabalhando ao lado do engenheiro que está fazendo um prédio com a experiência que tem. E vai adquirindo a experiência. Daqui a 5, 6 anos, ele pode também ser um bom profissional, porque a experiência é tudo. E muitas vezes, o que é triste é que os jovens não têm essa oportunidade. Né? Eles não têm essa oportunidade de poder trabalhar e conviver com alguém mais experiente para aprender mais. Então, nós estamos fazendo esse projeto. Nós temos o projeto que fazemos há 32 anos, que é alfabetizar todos os trabalhadores. Todos os nossos trabalhadores são alfabetizados, mais simples, são todos alfabetizados. Nós temos um projeto de doar material escolar para todos os filhos dos profissionais nossos. Todos os filhos, todas as crianças, né, que estão na escola, recebem um kit escolar no começo do ano. Dos pais ou dos avós, que eu tenho muito avô que tem neto, então já levo para os netos. Então a gente distribui assim 4.000 kits por cada ano e a gente entrega para as crianças, para elas chegarem na escola. Isso me dá uma integração maior na família. Né? A família bem construída, eu tenho um trabalhador bem preparado, né, bem instrumentado, bem com disposição. Né? Eu preciso ter na empresa pessoas que estejam bem, trabalham bem. Por isso que nós temos medicina no trabalho, nós temos médicos na empresa, enfermeiros na empresa, técnicos de segurança no trabalho. Graças a Deus eu não tenho acidente nas obras, porque é muito comum um acidente em obras de construção. Então eu não tenho acidentes. Então, porque tudo tem que ser muito, muito policiado, muito olhado, muito em busca da segurança o tempo todo. Estamos terminando agora um empreendimento, até quero te convidar, dia 1º de novembro, nós inauguramos o Manhattan Shopping. É um shopping em Águas Claras, bem no centro de Águas Claras, na Avenida Araucárias, e esse é um shopping muito bonito, ficou muito bonito. Projetos de Brasília, brasilienses que fizeram, arquitetos brasilienses, e a gente primou pela beleza, pela qualidade. É um shopping que você vai entrar, a luminosidade do teto ela vai mudando de acordo com o dia. Então você não vai ficar naquele colorido do dia todo, vai mudando. Se você entrar às 5 da tarde, está de um jeito, às 6 da tarde está de outro. Então a tecnologia que a gente está usando para poder dar mais satisfação às pessoas. Então eu tenho procurado fazer empreendimentos diferenciados. Por isso que a nossa empresa ganhou 8 prêmios Master, que é o maior prêmio, é o Oscar da construção civil. Nós ganhamos 8 vezes com empreendimentos mais diversos possíveis, aqui em vários setores da cidade. Pela qualidade, pelos bons arquitetos né, que nós selecionamos. Trabalhamos com o Rui Otaki, trabalhamos aqui em Brasília com os melhores arquitetos da cidade. O que eu acho que a parceria de um construtor tem que ser com a boa arquitetura. Então eu estimo muitos arquitetos, acredito nos arquitetos, todas as nossas obras têm bons arquitetos, porque o arquiteto que mora em Brasília, que trabalha em Brasília, tem uma responsabilidade enorme. Fazer coisa bonita, né? Porque a cidade merece. A cidade não dá para fazer um prédio feio, um prédio sem sintonia com o traçado urbanístico, sem sintonia com a beleza da arquitetura brasiliense, que aqui é outro privilégio, né? Não só o céu, não só o lago, mas também a arquitetura é um privilégio. As perspectivas e tudo. Então, eu como arquiteto e sociólogo gosto de ver a cidade como um texto. Tá? E o que é que você gostaria que as próximas gerações dos habitantes de Brasília lessem pelos prédios que você fez?
Bom, o compromisso com a funcionalidade, compromisso com a arquitetura, que um prédio, quando você vai numa cidade histórica que você tem uma catedral linda, essa catedral foi construída há 500 anos atrás, mas ela foi construída com muito carinho, com muita dedicação, com muito tempo, com muito esforço. Então, eu entendo que fazer prédio por fazer prédio não me fascina. Fazer prédio com um toque diferenciado, com uma qualidade diferenciada, me fascina. Né? É por isso que os desafios que eu tenho tido são esses, fazer coisa melhor que possa ficar. Que daqui a 50 anos a pessoa olha um projeto nosso e fala, poxa, que prédio bonito, ele está de acordo com o contexto arquitetônico da cidade, é um prédio que você olha, dá alegria, o prédio está bem cuidado, o prédio está bonito. Por que as cidades, nós vamos para a Europa muitas vezes para ver, né, as cidades, são os prédios que a gente vai ver. Você chega em Roma, aqueles monumentos todos, é encantador. Então eu entendo que é obrigação do construtor fazer coisa bem feita, fazer coisa que fique para a história, que fique para o tempo. Ainda mais numa cidade como a nossa. Né? Tombada, é um privilégio tombada você... em 1987. Tombada. E aí eu vou te fazer uma pergunta a respeito do tombamento. É muito criticado, já vi muito arquiteto criticando, muito engenheiro criticando, muito incorporador imobiliário criticando, dizendo que o tombamento seria uma camisa de força na cidade. Para você, é um limite ou uma inspiração? O tombamento do plano piloto? Os dois. É a inspiração ao momento que você preserva a beleza, preserva um projeto, que é raro no Brasil, você preservar as coisas. Então, você preserva um projeto arquitetônico fantástico, um projeto urbanístico fantástico. Então, preservar é importante. E a inspiração tem que vir de você fazer coisas boas, já que está tombado, já que são poucas as oportunidades que ainda restam na cidade, que se inspirem nessas poucas oportunidades que tem, e façam coisas boas, façam coisas de qualidade. Porque não todas as cidades são tombadas. Tombada é o plano piloto, né? Mas você chega em Taguatinga, em Ceilândia, você pode construir à vontade, de acordo com variar os projetos. Né? Por isso que o tombamento é um privilégio. Eu sempre defendi o tombamento e muitas vezes me envolvi, né, na preservação da cidade, até porque eu tenho também uma questão familiar muito, muito grande. Eu sou casado com a neta do presidente, JK. Eu sou vice-presidente do Memorial JK. A gente procura manter o memorial com muito carinho, com muita dedicação. Até porque tem que ter história. A cidade tem história. E eu me sinto responsável muito pela história de Brasília e gosto do que faço. Gosto de ser vice-presidente do memorial, gosto de ver o memorial sendo visitado, gosto de ver a história da cidade sendo preservada, porque uma cidade sem história, ela se perde. E no Brasil, nós não temos muitas cidades com história. Então nós temos aí, as pessoas se perdem com o passar do tempo. E Brasília não pode perder a sua história. A epopeia da construção de Brasília, ela é uma epopeia única. Foi o maior feito do século passado, foi a construção de Brasília, onde você reuniu brasileiros de todos os cantos para fazer uma obra que ninguém poderia acreditar naquele momento. Então isso é fantástico. E isso tem que ser lembrado, principalmente pelas novas gerações, pelas crianças que nós falamos aqui. As crianças que vão ao memorial, e nós recebemos muitas escolas todos os dias lá no Memorial JK, e essas crianças, elas aprendem um pouco do que foi o presidente, do que foi a história de Brasília, como é que foi a primeira missa, como é que foi como é que os trabalhadores trabalhavam naquela época, como é que era o projeto. Então, isso é vida, isso é valorização da cidade, e isso vai ter que ficar para sempre, né? E nós não podemos perder isso. Porque eu, quando vejo um pioneiro, aqueles que chegaram em Brasília, que realmente a construção... Em 57. 57, 58, Brasília não tinha água, não tinha energia, não tinha absolutamente nada para fazer, era descampado, era um cerrado bravo, era uma vida muito dura. Você vivia num lugar que não tinha absolutamente nada. Então essas pessoas chegaram para cá, né, começaram a trabalhar loucamente e fizeram a cidade. Então eu dou um valor a isso, puxa, que coisa bonita, eu valorizo muito quando eu vejo filhos de pioneiros, muitos pioneiros já se foram, né? Mas quando eu vejo um pioneiro ainda, eu valorizo muito. Tanto é que a nossa empresa, ela tem um hábito de vez em quando, colocar o nome de uma pessoa nos prédios que construiu. Sim. E aí todos os pioneiros que ajudaram a fazer Brasília estão identificados em prédios nossos. Eu tenho um prédio que chama Lúcio Costa, eu tenho um prédio que chama JK, eu tenho um prédio que chama Oscar Niemeyer, eu tenho um prédio... Não, eu sempre procurei
e não só os grandes fundadores, mas também aqueles empresários, comerciantes, médicos que fizeram a cidade, que ajudaram a fazer a cidade. Então eu tenho muito respeito a essas pessoas que acreditaram no sonho, tiveram coragem, comeram muita poeira e nos deram essa cidade fantástica e maravilhosa que é Brasília. Eu costumo dizer que eu não acredito no tombamento como uma restrição extrema à criatividade. Acho que a criatividade ela surge principalmente em momentos de restrição. E aí quando me vem com essa conversa, tem que aumentar o gabarito das quadras para 12 andares. Eu falei, não, gente, eu dou exemplo de um prédio seu que mal está construído, né, que vai ser finalizado em breve. Eu falei, olha só, esse exemplo de prédio é um bom uso de você usar as restrições do gabarito do plano piloto para fazer um bom edifício. É o Geraldo Estrela ali na 113, que tem um resgate assim do brutalismo. Exatamente, né? brutalismo. Então, assim, cara, isso aqui, do jeito que está, já está lindo, imagina pronto. Né? Então, assim, eu falo, ó, Marcelo, que bom que você gostou do prédio. Veja os edifícios do professor Marcílio, ali na 206, veja que existem possibilidades ali. Não tem que mudar o gabarito. Não tem. Jamais. Não tem. Jamais. E aí agora... Eu briguei agora muito no PP Clube, queriam mudar o gabarito aqui dos hotéis, aumentar os hotéis para não sei quantos andares, eu fui totalmente contra. Fui ao governador, falei, governador, não faça isso, não mude o gabarito da cidade. A cidade tem os gabaritos definidos, 13, comercial é 13 andares, setor hoteleiro tem hotéis baixos, hotéis altos, mas tudo foi pensado. Não pode simplesmente mudar e aí você congestionar a cidade, você tornar o trânsito, que já é intenso, você tornar o trânsito insuportável. Para quê? Vamos mantê-lo. Né? E quem quiser construir prédio mais alto, vai para Águas Claras, vai para Samambaia, onde vai, pode. O gabarito em outras cidades é maior do que aqui no plano piloto. Mas preservar o plano piloto é fundamental. Ok. Falando em outras cidades, quando você leva os seus empreendimentos para Taguatinga, Gama, Ceilândia e Samambaia, você rompe com essa centralidade do plano piloto, porque o plano piloto é como se fosse o centro, até arrisco a dizer que é o centro histórico de Brasília. Certo. E a cidade, então, hoje se espalha para uma metrópole de 3 milhões de habitantes, e aí você pode até falar das metrópoles expandidas que vai até Goiânia, aí você seria uma coisa de 7 milhões de habitantes, uma terceira área urbana do Brasil. Essa decisão foi movida por uma visão de mercado, um compromisso social, você percebeu uma lacuna nas outras cidades que o plano piloto não poderia... Não, quando eu comecei a empresa, o que aconteceu? Quando eu comecei a empresa, eu não tinha capital. Então, eu não tinha recursos para comprar um terreno aqui no plano piloto. Entendido, então foi a oportunidade. Aí eu falei, bom, já que eu não posso fazer um empreendimento no plano piloto, que eu não tinha o capital, a empresa pequena, imagina, a empresa estava começando, era restrito, era mais fácil para mim comprar um terreno no Gama, mais barato, e fazer no Gama. Foi aí que eu comecei a investir nas cidades onde eu tinha potencial de capital para fazer alguma coisa. Na campanha? Eu só entrei aqui no plano piloto muitos anos depois, até conseguir ter um capital para comprar um terreno, porque os terrenos aqui sempre foram muito caros. Terreno do plano piloto, até hoje, são caríssimos terrenos, né? Até pelo tombamento. Então, se você tem uma cidade planejada, logicamente o terreno é mais caro. Hoje, um terreno aqui na Asa Norte, na Asa Sul, custa 40 milhões. Certo? Então, imagine, eu não tinha capital para comprar um terreno, mesmo que naquela época fosse mais barato, mas eu tinha capital para comprar um terreno no Gama, comprar um terreno em Ceilândia, e aí foi por isso que nós começamos a investir nas cidades onde os terrenos eram mais baratos. A campanha Quem Ama Mora no Gama? Quem ama mora no Gama, exatamente. Assim, né? Primeiro prédio no Gama, como nós fizemos. O senhor costuma dizer também que construir também é gerar cidadania. Hoje, quando uma obra começa, o que vem primeiro? O plano de engenharia ou o impacto humano? Os dois, não? Os dois. Até porque, pelo planejamento da cidade, você tem um plano de engenharia. A cidade é toda muito, né, todas as cidades do DF, felizmente, têm uns projetos. Quer seja, né, em Taguatinga, quer seja em Águas Claras, tem os projetos urbanos da cidade. Né? Algumas cidades, esses projetos iniciais foram mudados, o que é preocupante. Eu nunca gostei de mudar projetos de cidades, mas o potencial construtivo de algumas cidades foi aumentado e muitas vezes de uma forma exagerada. Então, isso prejudica o humano. Né? Prejudica o humano. Ou se você entra numa cidade ou compra um apartamento numa cidade com um potencial construtivo, depois é mudado esse potencial construtivo dos empreendimentos, logicamente você vai ter uma qualidade de vida um pouco pior, porque vai ter mais gente usando os mesmos equipamentos, o trânsito passa a ficar mais difícil, então tudo tem que ser bem conduzido. Todos os terrenos que a Paulo Otávio construiu, todos, foram comprados em licitação pública do governo. Nunca invadiu uma área
eu nunca fiz grilagem, eu nunca fiz um condomínio, não fiz nada disso. Nossos terrenos foram todos comprados do governo em licitação pública. Então nós sempre respeitamos o que o governo vendeu. Se o governo vendeu um terreno para construir 3 andares, você ele 3 andares. Se é 6 andares, fazer 6 andares. Então a nossa vida sempre foi muito certinha, né? Então a gente usou um paradigma que é o respeito à cidade e o respeito ao conceito anterior de JK. Porque a Brasília, ela nasceu para que as terras públicas fossem todas do DF. Então todo o território quadrilátero do DF era patrimônio do governo. Patrimônio da Nova Cap depois Terra Cap, mais patrimônio, né, do governo. Por quê? Porque com o crescimento das cidades, o governo poderia vender terrenos, que hoje uma arrecadação grande que o governo faz é a venda de terrenos. A Terra Cap vende terrenos aqui em licitações públicas mensais e recebe um bom recurso. Então, o defesa desse patrimônio público é o patrimônio de todos, né? Um terreno em Brasília, quando nós compramos um terreno e pagamos a Terra Cap, nós estamos ajudando muito no desenvolvimento social da própria região. Né? Então, essa característica de Brasília, de os terrenos serem públicos, ela foi muito boa. Eu sempre digo, olha, o Rio de Janeiro tem petróleo, né? Recebe um royalty do petróleo bacana. Isso. Brasília tinha que preservar suas áreas, porque se tivesse aqui um planejamento dos órgãos estaduais aqui do DF, nós teríamos aqui a possibilidade de expandir bem a cidade para sempre. Se tivesse um planejamento, se o próprio governo não tivesse segurado o crescimento e o que permitiu que surgissem muitos loteamentos que nós chamamos, que agora estão sendo regularizados, mas que começaram irregulares, de uma forma meio sem compromisso. Né? Então, tem loteamentos que se confrontam e com dificuldades, né, de atendimento social. Você vê uma cidade que cresceram, como Vicente Pires, cresceu de uma forma irregular, sem planejamento. Isso tem um custo extraordinário para depois você colocar os equipamentos públicos lá dentro. Exatamente. Então, o planejamento é fundamental. Quando você cresce uma cidade sem planejamento, depois para você preparar essa cidade para o futuro, é 3 vezes mais caro do que você planejar uma cidade. Exatamente. Né? Por que Samambaia é um sucesso? Que foi planejada. Então, o planejamento de Samambaia está funcionando. As ruas são largas, onde tem o comércio é o comércio, onde tem residência é residência e tudo, né? O governo arrecada lá, porque cada vez que ele vende terrenos lá, o governo arrecada. Então, a sociedade ganha, o povo ganha. Agora, quando você invade, todo mundo perde. Porque depois, quando chega para se fazer uma infraestrutura, a conta fica do governo. Então, o governo gasta uma fortuna para fazer infraestrutura e quem paga somos nós, né? Quem paga são os contribuintes. Então, controlar o crescimento de Brasília é fundamental. Controlar bem, planejar bem, ser mais rígido nas normas e ser mais rígido no acompanhamento do crescimento da cidade. Isso. Não pode deixar crescer de qualquer forma. Tem que ordenar, tem que ter um governo firme de controlar e não deixar as invasões progredirem, porque invasão, depois que você deslancha uma invasão, você nunca mais consegue, né, controlar, você nunca mais consegue urbanizar. Fica muito mais caro e mais difícil. Eu concordo bastante com você. Uma das coisas que eu gosto de estudar como sociólogo é o urbanismo transnacional. Né? O planejamento urbano é fundamental, é um planejamento urbano de longo prazo. De longo prazo. Então, assim, eles estão planejando bairros daqui a 30 anos. Exatamente. Né? Então, eles sabem para onde a cidade vai crescer. E muitas vezes eles vão criticados. Olha, tem uma estação de metrô no meio do nada. Essa estação de metrô não está no meio do nada. Um dia vai atender, claro. Aqui vai estar no meio de um bairro de tal perfil. Infelizmente, professor, o Brasil não usa isso. Nós não planejamos. Os planejamentos no Brasil são muito incipientes. Ninguém planeja nada. Ninguém, né, fica tudo meio solto. É o que acontece com Brasília. Nós temos aí casos agora de novas invasões que estão crescendo desordenadamente e de repente o governo tem que chegar. Eu vi agora recentemente o governo ibanês investiu bilhões em Vicente Pires, porque tinha que fazer. As pessoas já estão morando lá, então tem que fazer o acompanhamento. Mas ficou muito mais caro do que se tivesse sido planejado. Se fosse uma cidade planejada, as pessoas iam estar vivendo melhor, né, o governo teria arrecadado e não teria esse constrangimento de, né, legal, ilegal, tem escritura, não tem escritura. Então, eu acho isso muito complicado. Eu acho que nada melhor do que a seriedade
no trato da coisa pública e seriedade na condução do desenvolvimento urbano, como o senhor falou da China, das cidades. Tem que planejar. E Brasília tem que ser planejada o tempo todo, porque ela cresce mais que outras capitais. Exatamente. É esperado, estimado 5 milhões de habitantes em pouco tempo, né? Tem que planejar. É uma metrópole. Eu lembro quando eu era estudante de arquitetura, foi quando você lançou o Brasília Shopping. Quando o projeto foi mostrado, né, e você chamou o Realtac, foi uma polêmica lá na faculdade. Assim, foi uma polêmica, porque tinha um povo que amava e tinha um povo que odiava. Né? Claro, então, assim, geralmente os arquitetos pós-modernos gostavam muito daquilo. Então, hoje, o Brasília Shopping virou um marco identitário da cidade. Todo mundo, se vê uma foto do Brasília Shopping, vai saber que aquele shopping está em Brasília. Né? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que aquele projeto representou para você e o que é que ele simboliza sobre o espírito de Brasília? Olha como é que são as coisas. Quando eu fiz o concurso para fazer o projeto, eu tinha comprado aquele terreno da Terra Cap. E eu fiz um concurso com 4 arquitetos. Eu pedi 4 arquitetos, 2 de São Paulo e 2 de Brasília, para fazer um projeto diferenciado. E eu vi o esboço dos projetos. A maioria eram assim, prédios mais quadrados, caixotes e tudo mais, coisa assim normal, né? Coisa que já existia aqui em Brasília. Aí eu não conhecia Rui Realtac. Aí quando o Rui veio com aquela bola, eu falei, pô, que coisa diferente, uma coisa, né, redonda, um prédio redondo. Eu falei, pô, coisa diferente. Aí o meu pessoal de marketing, mas principalmente o pessoal de vendas, falou, olha, esse projeto do Rui, ele tem uma estética bonita, mas você vai perder muita área, porque você tem um terreno caro e você tem que ganhar em quantidade de metragem construída. Então você vai perder 30% do potencial do terreno. Aí eu olhei assim e falei, poxa, eu vou perder muito mesmo, vou perder muito dinheiro, mas vou apostar nesse projeto. Vou apostar nesse projeto porque acho que Brasília merece. Logo aqui na W3, começo da W3, vamos apostar nesse projeto. Aí eu apostei no projeto, mesmo contra o parecer do meu financeiro. Falei, você vai perder dinheiro nesse projeto, porque é um projeto mais caro, com menos potencial construtivo, mas é mais bonito. Aí eu optei pela beleza, preferi a beleza do que o financeiro. Então, ganhamos o Prêmio Master, ganhamos vários prêmios do empreendimento, o empreendimento é muito visitado, as pessoas gostam, vão lá, então tá lá, tá feito, e muito admirado. Então, eu estou feliz, quando eu vou lá, eu fico muito feliz. Então, é um prédio que ficou no imaginário. Ficou no imaginário. Então, quando eu vou lá tomar um cafezinho lá, de vez em quando olha, que coisa boa, foi bom, acertei. E não foi o único prédio com o Realtac, você fez outros. Eu fiz o Brasília Alvorada, que é na beira do lago. Aconteceu a mesma coisa. Outra polêmica. O que aconteceu? Aí eu gostei do Rui Realtac, fiquei amigo dele, fiquei muito amigo. Eu tinha muita admiração pelo Rui, porque ele é muito talentoso. Aí eu falei, Rui, eu quero fazer eu tinha comprado aquele terreno, ao lado do Palácio da Alvorada, olha só, um terreno emblemático em Brasília. Aí eu falei, eu quero um projeto diferenciado. Muito bem. Aí também peguei 4 propostas. E aí tinha o projeto do Rui, tinha mais 3 arquitetos. Ao lado do Brasília Alvorada tem o Lakeside, é um empreendimento lá. O Lakeside é um empreendimento que tem 2.000 apartamentos, 2.000 unidades. Aí o Rui me apresentou um projeto que só tinha 800. Olha a diferença. Aí novamente eu tive que ter uma briga com o financeiro. Ele falou, pô, você tem um terreno caríssimo, né? Nós investimos todo o dinheiro que a gente tinha na empresa na compra do terreno. Você tem um terreno caríssimo, você vai fazer um projeto rentável ou um projeto bonito? Aí, novamente, eu optei pelo bonito. Então, fizemos aquele projeto, né, aquele vermelho que muita gente não gosta, o Rui gosta daquelas cores mais fortes, e fizemos um hotel e fizemos um flat atrás. E perdemos muito terreno, ficou muita área verde, você tem quadros de tênis, você tem uma entrada bonita e tal. Perdemos metragem de área vendável, mas fizemos um empreendimento que as pessoas adoram. Um empreendimento que eu vejo, nós recebemos lá, todos os chefes de estados que vêm a Brasília ficam lá, né, que todos admiram a arquitetura. Quando você entra no saguão principal, aquele lobby é um negócio assim que você... Né? Então, foi um lobby fantástico. Então, hoje, a gente, logicamente, perdemos na metragem construída, mas ganhamos na beleza, na premiação, na possibilidade de você chegar num empreendimento e olhar assim, e as pessoas... O rei da Espanha, quando chegou, o Felipe, ele entrou no saguão do hotel e, puxa vida, olhou assim, aqui na Espanha tem coisas lindas.
Aí falou um palavrão. Porra, que coisa bonita. Então isso que marca a gente ter um empreendimento que todo mundo que chega elogia, todo mundo gosta e tudo mais. Logicamente tem aqueles que não gostam do vermelho, não gostam disso, não gostam daquilo, não dá para agradar todos. Fez um prédio assim, do lado não sei o quê, tem toda uma discussão assim, mas eu acho muito corajoso da sua parte. Quando o empresário fala assim, eu prefiro ter menos área construída, perder aqui na taxa de ocupação, perder dinheiro, mas eu vou ter um prédio emblemático. Cara, eu acho lindo. Esse é o nosso paradigma. Eu prefiro a coisa bonita, mesmo perdendo dinheiro, mas uma coisa que fica. E aí vale a minha satisfação pessoal, entendeu? Como eu sou um brasiliense que adoro Brasília, não saio daqui, eu vou morrer aqui, então para mim poder, daqui a uns anos, ter a alegria de ter feito coisas boas na cidade, é o que fica. Para mim vai ficar isso. O que vai ficar na história da Paulo Otávio é isso. Olha, fez prédios icônicos em Brasília, prédios premiados, prédios que hoje fazem a diferença. Bacana. E vou te fazer outra pergunta. Hoje vemos uma geração de consumidores e moradores buscando sustentabilidade, conforto e autenticidade. Como a Paulo Otávio traduz esses novos valores sem perder o DNA? Bom, os prédios hoje caminham para serem cada vez mais sustentáveis, né? Você tem a questão da energia solar, né? Você tem a questão hoje a questão da luminosidade, você tem a questão das esquadrias, a questão do som. A gente procura cada vez fazer esquadrias nos apartamentos mais com vidros mais resistentes ao som, para que você não possa. Nós temos prédios aqui no eixinho, frente para o eixinho, que você entra no 5º andar, você não vê o carro passando lá embaixo, né? Então isso é importante. Não dá para fazer muita invenção, porque você você tem que ter, no Brasil tem um padrão, né? Então você não pode inventar muito. Mas cada vez você procura fazer prédios que você tenha, né, elevadores modernos, com menos consumo de energia, né? Nós estamos agora vivendo na questão do carro elétrico, nós vamos ter que começar a preparar os prédios para os carros elétricos, porque todo mundo está comprando carro elétrico, então você vai ter que ter tomada na garagem para você, né, abastecer seu carro. Então já é um desafio para as novas construções. Então hoje qualidade de vida, você tem que ter academia nos prédios, você tem que ter salão de festa, você tem que ter brinquedoteca, você tem que ter spa, você tem que ter piscina, você tem que ter agora pet shop. Todo prédio que eu estou fazendo tem pet shop, coisa que não tinha há 10 anos atrás, né? Agora tem lavagem de carro na própria garagem, você tem vagas para deficientes. Então você tem hoje um direcionamento muito diferente de 10, 20 anos atrás. Então hoje você tem uma preocupação muito maior com o morador do que você tinha antigamente. E isso é natural, as pessoas têm que viver bem, têm que viver com qualidade, cada vez são mais exigentes, né? Os prédios hoje eles são verdadeiros centros de conforto, de estética, de lazer. Então você tem, né, tem pessoas que não saem do prédio, olha, fazem tudo lá, tem uma academia, né, tem uma piscina, tem uma sala de leitura, tem um pet shop, então acabam convivendo mais dentro do empreendimento. Legal. Tá. Bem, vamos lá. Vamos agora falar de patrimônio e afeto, mas eu vou sair um pouquinho do script rapidinho, tá? Tá autorizado? Tá, porque assim, porque você vai cansar as meninas. Porque eu lembro de uma personagem de novela, Constância Eugênia, da novela O Rei do Mundo, que num momento lá qualquer ela falava que ela queria morar, ela achava o chique dela era morar no endereço com nome e sobrenome, Barão de Albuquerque alguma coisa, e que ela se recusava a morar no endereço com siglas. Era uma alfinetada dos cariocas em Brasília. O mercado AAA no Brasil, ele é um mercado que não deu sinais, não está dando sinais que está fraco, muito pelo contrário. Como é que esse mercado AAA em Brasília, ele existe, ele tem potencial, a cidade tem potencial para isso? Tem, né? Porque temos bairros assim, eu respondendo a própria pergunta, assim, como é que é Brasília no fluxo do mercado imobiliário de altíssimo luxo no Brasil? Olha, altíssimo luxo em Brasília, ele tem alguns empreendimentos de altíssimo luxo, alguns prédios de altíssimo luxo. Nós estamos agora terminando um prédio em homenagem a Mariane Peretti, que fez, né, os vitrais da catedral.
prédio muito luxuoso, com apartamentos aí de mais de 300 metros quadrados, né, com todos os equipamentos dentro do prédio, né, até a sala gourmet. Então é um empreendimento diferenciado. Mas em Brasília, você hoje tem alto luxo no Lago Sul, no Lago Norte também, em casas, né, que você tem aqui, casas super valiosas. Então o altíssimo luxo hoje está no Lago Sul, tá? Onde tem casas com valores de 40 milhões, 50 milhões e tal. Hoje os apartamentos, o mais caro dos apartamentos em Brasília, vai custar alguma coisa de 10 milhões, 8 milhões, por aí. Então, em termos de números, né, o altíssimo luxo, em valor, em questão de valor de mercado, é o Lago Sul. É o unifamiliar, então unifamiliar. Não haveria espaço para edifícios de alto patamar? Há espaço, mas os apartamentos maiores que você tem em Brasília pode chegar a 500 metros. Né? Uma casa no Lago você pode fazer com 2 mil metros, então é diferente. Então, em termos de apartamento, você tem um certo limite. Né? Tem muitas pessoas que saem do Lago e querem morar em apartamentos. Nós temos muitos clientes que querem sair do Lago, até porque o custo de manutenção de uma casa no Lago é caro, todas as dificuldades, então querem ter mais segurança e morar em apartamento. Mas os apartamentos em Brasília não alcançam os valores ainda de casas no Lago. Entendido. Uma outra pergunta também que tem a ver com o mercado imobiliário. É muito, como eu te falei, eu gosto muito de estudar o planejamento urbano chinês, asiático, esses modelos urbanos atuais. E uma das coisas que é fator integral em qualquer plano de uma nova cidade, um novo enclave urbano chinês, o asiático, que agora você tem vários exemplos desse na África também, é a existência de um IBD, o International Business District, um centro financeiro internacional. E pela experiência deles, eles já têm provas e provas que o negócio é muito potente no desenvolvimento de uma cidade. Brasília tem capacidade de ter um distrito financeiro que seja capaz de atrair investimentos imobiliários transnacionais para essa cidade? Existe alguma restrição no Brasil para esses investimentos transnacionais imobiliários? Toda. Inclusive, não sei se você conhece aquela área que era a antiga cidade digital, onde o governo onde estão instalando ali algumas empresas de tecnologia. Ali tem, inclusive, um empreendimento. Esse dia me mostraram um projeto do World Trade Center, que é um complexo com centros de convenções, com hotéis, Então, eu acho que é o caminho natural. É o caminho natural, porque a cidade vai crescer, então o desenvolvimento vai para essas regiões. E um complexo como esse pode ser feito em Brasília a qualquer momento. Aqui nós temos prédios icônicos, como o prédio do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil hoje ocupa. É um prédio monumental. Né? Então, hoje nós estamos resgatando, até para sua informação, nós estamos resgatando o prédio que era o antigo prédio do Banco do Brasil, no setor bancário sul. Nós estamos restaurando aquele prédio todo, um trabalho espetacular. A gente deve ficar com esse prédio pronto agora em março. Então, aquele prédio ficou fechado 15 anos. Estava todo deteriorado, mas uma estrutura muito sólida. Então nós compramos o prédio e estamos recuperando. Daqui, quem sabe em fevereiro ou março, você nos prestigia, Marcelo, com a sua visita lá, que você vai gostar. Você que é um estudioso de Brasília, arquitetura. Então, e lá tem obras de arte lindíssimas, dentro do próprio prédio. Então nós estamos recuperando aquilo que ficou abandonado. Agora nós compramos e estamos recuperando. Então é mais um resgate na história da Paula Otávio. Mais um resgate na história. Porque o resgate do Brasília Palace Hotel foi uma obra de engenharia, mas também de memória. Foi a reconstrução de um símbolo. O que moveu essa decisão? O mero empreendedor, o cidadão ou o homem apaixonado por Brasília? Os dois. Aquilo foi uma licitação pública feita pelo governo Cristóvão. E quando eu vi a licitação pública, aquilo me dava uma pena enorme. Eu passava por ali e aquilo estava deteriorando, né? Caindo tudo abandonado, um mato danado, as pessoas fazendo alpinismo ali no prédio. Então é uma coisa horrorosa. E aí o governo Cristóvão resolveu licitar. E eu falei, poxa, quem sabe eu entro nessa licitação. E aí fiz. Entrei na licitação, ganhei a licitação, só que eu tinha que recuperar o prédio como era. Um dos itens do edital era recuperar o prédio. Aí eu tive que contratar o escritório Niemeyer. Foi aí que eu convivi com o escritório Niemeyer, né, e com o próprio Oscar, com a equipe dele, logicamente, principalmente. Algumas vezes ele vinha e a gente teve um relacionamento graças à recuperação do Palace. E fizemos exatamente como ele mandava, né? Exatamente tudo igual. Recuperamos os painéis do Atos, fizemos tudo
tudo exatamente como ele determinava. Até o tamanho dos quartos era a mesma coisa, nós mudamos o tamanho do quarto, nós não mudamos a concepção dentro dos quartos, onde ficavam as camas, porque era tudo igualzinho. Então foi um desafio enorme. E como foi trabalhar com o Niemeyer? É genial, né? Ele é cheio de... Quando eu terminei o hotel, eu fiz um restaurante e botei o nome Oscar, né, em homenagem a ele, Oscar. Aí nós fomos inaugurar. Aí ele foi o primeiro frequentador do restaurante, almocei com ele no restaurante e conversamos um pouco sobre Brasília. Ele já estava com, acho que já estava com quase 100 anos, né? Então mas sempre lúcido, sempre conversando e tal. Me deu ideias, né, boas ideias sobre expandir o hotel. Ele achava que ali merecia, né, um acesso ao lago, que o hotel ficou um pouco longe do lago. Ele achava que tinha que ter uma proximidade do lago, que ele adorava o lago e tal. Chegou uma vez e falou assim, pô, você precisa fazer uma piscina dentro do lago. Eu falei, porque ele era ousado, ele acreditou na grande arquitetura, né? Ele gostava de coisas monumentais. Mas acabou que ele se foi, eu recuperei o hotel, está lá funcionando. Graças a Deus funciona bem. E qual foi a emoção de você ver aquele prédio resgatado? É bom. Na inauguração foi eu levei todos os pioneiros lá, convidei uns 40 pioneiros de Brasília, aquelas pessoas bem... Tem umas fotos bem interessantes, né, dessas pessoas que fizeram a história de Brasília. E eu fiz questão que elas que inaugurassem o hotel. Eu não inaugurei o hotel, quem inaugurou foram os pioneiros. Bacana. Paulo, a gente está indo para o final da nossa entrevista, então eu vou fazer uma pequena pergunta aqui. 50 anos depois, você construiu não apenas prédios, mas uma marca que se confunde com a própria cidade, né? Como garantir que a Paulo Otávio continue sendo de Brasília nas próximas gerações? Olha, eu tenho 4 filhos. Uma filha mora em São Paulo e tem 3 filhos que moram aqui em Brasília. Até coincidentemente, um hoje acabou entrando na política, foi convidado para ser secretário da Juventude, é o André. Tem o Felipe, que trabalha comigo, e o Paulo. Os dois trabalham comigo. Todos têm o mesmo amor que eu tenho por Brasília, eles têm. Eu sempre digo para eles, olha, que essa empresa chega aos 100 anos, né, fazendo o que sempre fez, com a mesma filosofia empresarial. Eles têm acompanhado, né, esse entendimento, esse raciocínio e tudo mais. Então, acho que a empresa vai continuar, ela está crescendo, nós estamos investindo em outras áreas, fizemos os shopping centers, fizemos hotéis, fizemos agora usinas de energia solar, investimos também em automóveis. Então a gente está aumentando o leque de ação da empresa, mas tudo com o mesmo conceito filosófico e tal, e sempre em Brasília, investindo sempre na cidade. Antes de eu ir para a última pergunta, vou fazer só uma. Como é que você dá conta de tanta coisa? É imobiliária, é hotel, é shopping, é energia limpa, que mais? Concessionária. Como é que você dá conta de tudo isso? Eu acho que a única coisa que eu posso passar para as pessoas é a minha conduta de vida, minha filosofia empresarial, minha filosofia de tratar as pessoas. Eu trato todo mundo bem, eu respeito todas as pessoas, respeito todos os meus diretores, faço reuniões constantes. Enfim, eu dou uma norma, né? Dou um direcionamento. Né? E peço a eles, olha, sejam sérios, sejam responsáveis, paguem os impostos bonitinho, porque respeite os funcionários. Nós nunca atrasamos em 50 anos um dia de salário. Um dia. Nós pagamos o salário de todos os nossos servidores, nossos funcionários, no primeiro dia. Vence no primeiro dia, no dia seguinte paga. Então a gente tem todas as certidões negativas de todas as empresas. Então não devemos nada ao imposto de renda, não devemos nada a nenhum órgão. E uma coisa que muito me orgulha, agora para finalizar. Quando eu criei a Paulo Otávio, eu ganhei um CNPJ, que é uma inscrição da empresa. Então, Paulo Otávio, o CNPJ era 0047525/0001-22. É o único número que eu me lembro sempre. E nós temos o mesmo CNPJ tem 50 anos. Olha só. Porque no Brasil, muitas vezes, pelas crises, nós passamos 14 crises brasileiras, 14 planos econômicos. Então, as empresas muitas vezes fechavam para abrir novamente, abriam com outro CNPJ. Então, esse dia eu estava conversando com o fiscal da Receita, eu falei, poxa, você merecia um prêmio da Receita Federal, você é o único cara que tem o mesmo CNPJ, tem 50 anos. Então, eu prezo isso, eu dou muito valor a isso, ter o mesmo número de CNPJ há 50 anos,
quer dizer que a empresa passou por todas as crises, sobreviveu e está viva até crescendo. hoje. E cresceu. E aí, então, eu vou fazer a última pergunta. Se você pudesse voltar a 75, para aquele jovem que estava abrindo esse CNPJ, fundando a imobiliária na 504 Norte, o que é que o senhor diria a ele? Vai em frente. Vai em frente. Ele ia te ouvir? Vai em frente, vai ouvir. Vai em frente. Passa por todas as dificuldades possíveis. Tem momentos que dá para vontade de desanimar. Chega. Mas não. Sempre no dia seguinte se acordava mais forte. Legal. Acorde mais forte no dia seguinte, porque os desafios estão aí. Legal. Paulo, a gente percorreu meio século de cidade de visão, tá? O senhor ajudou a transformar o solo de Brasília em símbolo, mudou cotidianos, faz parte do cenário da cidade, faz parte da história. E os empreendimentos também pertencimento, né? Porque a gente olha alguns empreendimentos de você e a gente se pertence a uma cidade que tem, né, prédios icônicos, que a gente olha e identifica onde a gente está, né? Então eu só queria agradecer a sua presença e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando da minha experiência de entrevistar Marcelo, você, é um bom exemplo. Muito obrigado. Eu que agradeço ter a oportunidade de ter uma entrevista tão gostosa, não foi entrevista, foi uma conversa. Acho que é uma conversa, viu, Marcelo, com dois apaixonados por Brasília. Né? Você é arquiteto, eu sou advogado, sou empresário, mas vi em todas as perguntas que você fez a sua preocupação com a cidade, com o desenvolvimento urbano da cidade, com a preservação da cidade. Isso é fantástico. Parabéns. Estou muito feliz de ter sido seu entrevistado. Muito obrigado. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Obrigado.